E aí, pessoal? Aqui é o Bruno. Me diz uma coisa: e se os fantasmas da sua antiga casa decidissem te seguir até a nova? E pior, agora liderados por um pastor bizarro, direto do além. Hoje, a gente vai encarar Poltergeist 2, o outro lado. Um terrorzão de 1986, que vai te fazer pensar duas vezes antes de mudar de endereço. Em Poltergeist 2, o outro lado, de 1986, a família Fleming tenta seguir a vida depois dos horrores que enfrentaram no primeiro filme. Mas o que eles não sabiam é que o verdadeiro mal nem tinha começado ainda. É espírito vingativo, médium que cospe caveira e até um pastor demoníaco com um sorriso de vilão da sessão da tarde versão pesadelo. Então senta aí, ajusta o fone e vambora mergulhar nessa sequência bizarra que mistura terror psicológico com efeitos práticos que ainda dão medo até hoje. A gente começa com um baita buracão no chão. E não é uma metáfora para o buraco emocional que a família Freleng carrega. É o terreno da antiga casa deles, que afundou no final do primeiro filme. Agora está lá, um grande vazio, onde pesquisadores paranormais da universidade estão escavando. Entre eles está a doutora Lash, que já apareceu no primeiro filme, e sua nova assistente, uma médium indígena chamada Taylor. Os dois não estão ali para procurar ossos antigos para um museu, não, tá? Eles estão atrás de entender o que causou todo aquele caos espiritual. E bingo! Bem embaixo da casa eles descobrem uma caverna ancestral. Porque, claro, toda boa assombração tem que ter uma caverna sinistra, né? Só que essa aqui não é qualquer buraco na terra. Taylor percebe logo de cara que aquilo ali é um lugar de poder, mas do tipo errado. A energia é tão pesada que o vento simplesmente para de soprar. Sabe aquela sensação de quando o ambiente morreu? É isso. Taylor entra na caverna, sente a treta vindo como se fosse uma onda invisível e entende que o mal atacou os Freleng, não foi derrotado. Ele só recuou. E agora ele quer mais, muito mais. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a família Freleng está morando com a avó de Diane, tentando reconstruir a vida com o pouco que restou, literalmente. Steve, o pai, perdeu o emprego. O seguro não cobriu os danos da casa porque, né? Vai explicar para a seguradora que sua casa foi engolida por um fantasma. Carol Anne, ou Caroline e Rob, os filhos estão tentando voltar a uma rotina normal. Mas é claro que depois de ser sugada para outra dimensão e ter que se comunicar com espíritos pelo canal 3 da TV, a definição de normal muda um pouco. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas de novo. Caroline, que no primeiro filme já tinha aquela sensibilidade espiritual, agora parece ainda mais conectada com o mundo do além. Ela começa a falar sozinha, conversar com a avó que morreu recentemente e até prever coisas. Mas não é aquele papo fofo de vovó tá no céu cuidando da gente. Não. É tipo, vovó disse que o homem mau tá vindo. E olha, se uma criança loirinha, com voz suave, te disser isso olhando fixo no nada, sai correndo. No enterro da avó, Caroline dá um show à parte. Ela diz que a avó não foi embora, que ainda está ali. E para piorar, objetos começam a se mover na casa, portas se trancam sozinhas, brinquedos ganham vida, e a velha sensação de tem alguma coisa aqui volta a assombrar os Frelings. E como se o mal estivesse espreitando, esperando o momento certo para atacar, de novo. E adivinha? Esse momento chegou. É nessa hora que Taylor aparece. Sim, o mesmo médium que estava lá na escavação. Ele diz que sentiu a presença do mal e que veio ajudar. Só que Steve, o pai, não gosta nada disso. Afinal, um homem misterioso, que fala com os espíritos e aparece sem avisar,
não costuma ser recebido com um cafezinho e bolacha na maioria dos lares. Mas Taylor é insistente. Ele sabe que o espírito assombra a família tem um nome, e esse nome é Kane. Agora, segura essa. Kane não é um espírito qualquer. O cara foi um líder de um culto apocalíptico que nos tempos antigos trancou seus seguidores numa caverna subterrânea esperando o fim do mundo. Plot twist. O mundo não acabou, mas eles morreram lá dentro. E o espírito de Kane ficou preso entre os mundos, alimentando-se do medo e da fé cega da escuridão. Tipo aquele vizinho esquisito que nunca sai de casa, mas que você sente que está sempre te observando pela fresta da cortina. Kane, agora, atravessa para o nosso mundo. E por isso ele precisa de uma luz. Uma luz pura, inocente, poderosa. E adivinha quem é essa luz? Sim, é a nossa Caroline. A menina virou uma espécie de farol espiritual. E Kane está vindo com tudo para levá-la para o outro lado. É como se o Uber do além tivesse recebido a notificação. Passageiro esperando no plano físico. Destino: trevas eternas. E aí o filme começa a ficar mais sinistro ainda. Kane começa a se manifestar fisicamente, primeiro em vultos, depois em aparições completas. Em uma das cenas mais icônicas, Steve dá de cara com Kane, na forma de um velho pastor. O cara aparece na porta da casa, vestido um terno surrado, chapéu de época e um sorriso que mais parece um aviso. Ele é educado, fala manso, mas e o olhar dele? É como se ele visse direto dentro da sua alma, arrancando seus piores segredos, só com um olhar. Se o diabo usasse terninho e fosse vendedor de enciclopédia, seria esse cara. A presença de Kane começa a influenciar a casa, os sonhos, a energia da família inteira. Steve fica paranoico. Diane tem visões. E Caroline começa a ser puxada cada vez mais para esse outro lado. E quando você acha que já viu de tudo, o filme joga uma das cenas mais grotescas e inesquecíveis do terror oitentista. Steve, possuído por Kane, começa a se sentir mal. E do nada ele vomita. Mas não é qualquer coisa. Ele vomita um ser demoníaco, uma criatura gosmenta, deformada, que sai do corpo dele como se fosse um espírito parido à força. É nojento, simbólico, é incrível. Um show à parte dos efeitos práticos da época. E aí, meus amigos? O negócio começa a escalar. A família percebe que não dá mais para fugir. O mal está com eles. E se quiserem proteger Caroline, vão ter que enfrentar Kane de frente. Se na primeira parte a gente já ficou de cabelo em pé com o pastor Kane aparecendo na porta como se fosse o entregador do inferno, agora é hora de mergulhar de vez no caos espiritual que está prestes a engolir os Frelings. Depois da cena grotesca, onde Steve vomita um espírito gosmento, que, diga-se de passagem, parece uma mistura de boneco animatrônico com um pesadelo de quem jantou feijoada e viu um filme de terror na sequência, a família percebe que não dá mais para ignorar. Kenny não está só tentando entrar, ele já está com o pé e meio dentro da casa. E se eles não fizerem nada, o outro lado vai se tornar o único lado possível para Caroline. O relógio está correndo. E a única chance de escapar dessa maldição é entender a origem do mal, confrontá-lo e sobreviver. Taylor então assume o papel de guia espiritual da família. Ele começa a ensinar Steve sobre força interior, equilíbrio e fé. Mas calma, não é aquele papo yoga às 6 da manhã e chá de camomila, não. É mais como: se você não dominar a sua energia, vai virar bonequinho do capeta. Steve, que no começo estava cético,
começa a entender que a batalha não é física, é energética, é quase espiritual. E tudo piora quando a presença de Kane se torna tão forte que até o espelho da casa vira portal. Em uma das cenas mais bizarras, o espelho se transforma num vórtice e o armário, que já era o nosso velho conhecido do primeiro filme, volta como porta de entrada para o outro mundo. Porque sim, todo trauma infantil precisa de uma sequência. Nesse ponto, Diana também tem um papel crucial. Ela começa a lembrar de sonhos e visões com a mãe dela, a mesma que Caroline diz estar guiando do além. A conexão entre as três gerações femininas da família se revela como a chave para combater Kane. E isso é um ponto legal do filme. O poder da paternidade, da proteção ancestral e da força emocional como arma contra o sobrenatural. Não é só exorcismo e água benta, é laço familiar mesmo. Mas Kane, como todo bom vilão sobrenatural, não dá trégua. Ele aparece mais forte, mais ameaçador. Em uma das cenas mais tensas do filme, tenta levar Caroline à força, abrindo uma fenda no chão da casa. E, meu amigo, o grito que essa menina solta é tipo o som que faz até a vizinhança pensar que o capeta encarnou na sala. É nesta hora que o plano final do colocado em prática. Entrar no outro lado? Sim, literalmente. Diana, Steve e Taylor entendem que não adianta se esconder. Eles têm que ir lá até onde Kane se esconde, enfrentar o mal na sua fonte. E o outro lado não é tipo Nárnia ou uma versão poética do além. É uma dimensão deformada, cheia de túneis orgânicos, paredes pulsantes e luzes que não iluminam nada. Parece uma rave sobrenatural que deu muito errado. E lá, cada um é confrontado com seus medos, e suas inseguranças, e suas memórias mais dolorosas. O ambiente responde às emoções. Se você hesita, ele te engole. Se você tem medo, ele te devora. Diana, ao encontrar Caroline no centro desse mundo distorcido, percebe que a única maneira de vencer Kane é negar o medo. É nesse momento simbólico o espírito da avó de Caroline aparece. Não como um fantasma assustador, mas como uma presença de luz. Ela ajuda a guiar as duas de volta, enquanto Taylor protege a entrada do portal no mundo real, mantendo Kane afastado com rituais e cânticos que ressoam mais fortes que qualquer discurso do vilão. A cena final da batalha espiritual é um espetáculo visual para a época. Efeitos práticos, projeções, luzes piscando como se o além tivesse feito um show pirotécnico. E então, finalmente, Kane é expulso. Não destruído completamente, porque, né? Franquia tem que deixar aquele gancho, mas enfraquecido, isolado, estelado novamente no seu canto sombrio. A família Flanagan retorna, exausta, mas unida. A casa da avó é destruída e o portal é selado. E Taylor se despede dizendo que agora Steve encontrou a sua força. O filme termina com aquela sensação típica dos anos 80. Vitória com gosto agridoce. Eles sobreviveram, mas o trauma ficou. Ainda assim, Poltergeist 2 entrega uma sequência digna, com mais espiritualidade, mais tensão psicológica e cenas que ficaram na memória coletiva dos fãs de terror. O Pastor Kane, interpretado por Julian Beck, se tornou um dos vilões mais sinistros do cinema. E olha que ele nem precisou de maquiagem pesada para isso. Só o olhar dele já era o suficiente para gelar a espinha. E aí, curtiu esse mergulho no outro lado? Então, já se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta aí. Qual a cena mais bizarra você lembra desse filme? E se você tivesse que enfrentar Kane?
O que você usaria? Fé, coragem ou sairia correndo feito personagem secundário de filme slash? Aqui é o Bruno, direto do além. Opa, digo, direto do canal. Antes da gente encerrar de vez esse mergulho no terror sobrenatural dos anos 80, segura firme aí, porque agora eu vou te contar umas curiosidades que, sinceramente, estão tão bizarras quanto o próprio filme. Porque Poltergeist 2, O Outro Lado, não é só aquele filme com efeitos práticos nojentos e um pastor demoníaco sinistro. Nos bastidores, a coisa também era de arrepiar. Então prepara o fone, acende a luz, porque agora o terror sai da tela e invade a vida real dos envolvidos. Vamos ver como foi. Para começar, a gente não pode falar dessa franquia sem mencionar a famigerada maldição do Poltergeist. Sim, tem gente que acredita que os filmes foram literalmente amaldiçoados. E não é difícil entender o porquê. A atriz Rita O'Rourke, que interpretava Caroline, morreu aos 12 anos de forma trágica, pouco antes do lançamento do terceiro filme. Ela teve uma obstrução intestinal que levou a uma parada cardíaca. E o que quer ver o estranho? Durante as gravações do segundo filme, ela já estava doente, mas ninguém sabia o quão grave era. Como se não bastasse, Dominique Dune, que fez a irmã mais velha no primeiro filme, foi assassinada pelo ex-namorado ao longo, depois dessas filmagens. Coincidência? Pode ser, mas que dá um arrepio, dá. E falando em arrepio, você lembra do Pastor Kane? Aquele sujeito magrinho, de fala mansa e olhar que parecia atravessar a alma? Pois é, o ator Julian Beck, que deu a vida a ele, estava de fato morrendo na vida real. Ele tinha câncer no estômago, em estágio avançado. E a aparência dele em cena não é maquiagem. Ele estava realmente debilitado. Isso deu ao personagem um peso que é difícil de ignorar. Beck morreu pouco depois de terminar as gravações, e sua performance continua sendo uma das mais assustadoras do cinema de terror. É como se a morte estivesse ali, atuando com ele em cada frame. Agora segura essa. Aquela cena grotesca em que o Steve, pai da Caroline, vomita um ser demoníaco. Você acha que foi computação gráfica? Nada disso. Aquilo ali foi feito com animatrônico gigante, com mais de 2 metros de altura, coberto de gosme e com movimentos próprios. A equipe dos bastidores chamava a criatura de Warman, o Homem-Minhoca, com uma das sequências mais nojentas e lembradas do terror dos anos 80. E só saiu do papel por causa da insistência do diretor Brian Gilson, que queria algo visceral, literalmente. E por falar em bastidores, lembra do Taylor, o xamã indígena que chega para proteger a família Franning? O ator Will Sampson, que interpretou o personagem, era um indígena de verdade, da tribo Muscogee, e ele levava muito a sério o que fazia. Tanto que, antes das gravações, ele fez um ritual espiritual de purificação no set, porque disse que o lugar estava com uma energia estranha. E sabe o que é mais curioso? Depois desse ritual, a equipe relatou que as atividades estranhas no estúdio diminuíram. Será que funcionou? Vai saber. Outra coisa que pouca gente sabe é que o Spielberg, mesmo não dirigindo, ainda dava os seus pitacos. Ele era produtor executivo e estava sempre por perto, mexendo aqui, mexendo ali no roteiro, especialmente nas partes emocionais da história. O vínculo forte entre Caroline e a mãe, por exemplo, tem dedo dele. Spielberg sempre gostou de misturar fantasia, emoção e suspense. E isso fica bem claro nessa sequência, que apesar de mais bizarra, ainda tem aquele coraçãozinho batendo ali no fundo da história.
E olha essa aqui. A cena em que o suco da geladeira vira um veneno espiritual também foi improviso. A ideia surgiu no meio das filmagens, quando o diretor queria mostrar como Kane estava corrompendo tudo ao seu redor. E qual é o resultado? Steve toma um gole inocente e do nada está possuído e vomitando um monstro. É bizarro, mas inesquecível. E virou uma das cenas favoritas dos fãs de efeitos práticos nojentos. Tem mais ainda. Várias cenas importantes foram cortadas da edição final. O roteiro original tinha muito mais coisas sobre o culto de Kane, a origem da caverna e o que realmente era o outro lado. Mas muita coisa foi podada para deixar o filme mais direto. O problema é que, com isso, o público ficou meio perdido em algumas partes. Quem assiste com atenção percebe que tem um momento que parecem faltar conexão. E não é impressão. Não. Foi corte mesmo. E para fechar, sabe aquele papo de que o set era assombrado? Então, membros da equipe relataram objetos mudando de lugar sozinhos, ruídos inexplicáveis e até sensações de estar sendo observado. Will Sampson, o Taylor, foi chamado justamente para lidar com essa energia. E, segundo alguns relatos, ele teria afastado algo do set. Agora, se isso é verdade ou só lenda urbana de bastidores, vai saber. Mas que dá um clima ainda mais sombrio pro filme, isso dá. E antes da gente encerrar esses vídeos sinistros, bora fazer aquele tour rápido pelo elenco que ajudou a transformar Poltergeist 2, O Outro Lado, num dos filmes mais bizarros e marcantes do terror dos anos 80. Porque se tem uma coisa que esses atores sabem fazer, é encarar o sobrenatural de frente. Ou pelo menos tentar, né? Começando pelo Creed Nelson, o nosso eterno Steve Freleng. O cara já estava calejado do primeiro filme e voltou ainda mais surtado nessa sequência. Mas nem só de poltergeists vive o homem. Ele também ficou conhecido pela série Coach, que rendeu vários prêmios e um público fiel nos Estados Unidos. E se você é fã de animação, talvez reconheça a voz dele em outro clássico. Ele é simplesmente o Senhor Incrível em Os Incríveis da Pixar. Dá pra imaginar? De pai atormentado por fantasmas a super-herói de meia-idade. Versatilidade é isso aí. Agora a rainha da sobrevivência. Sobrenatural. Joy Beth Williams. A mãe que enfrentou o além para resgatar a filha. Ela não apenas brilhou nos dois primeiros Poltergeist, como também teve destaque em Kramer vs. Kramer, dividindo tela com Dustin Hoffman, um dos dramas mais aclamados dos anos 70. A pequena Hit ou Hook, que vive a Caroline, virou um ícone instantâneo do terror com a frase "Eles estão aqui", no primeiro filme. Além de Poltergeist 2, ela participou de séries como Happy Days e infelizmente teve sua carreira interrompida de forma trágica aos 12 anos, pouco antes do lançamento de Poltergeist 3. Mas o impacto que ela deixou no gênero continua vivo até hoje. Um talento raro que atravessou dimensões. E não dá para esquecer de Oliver Robbins, o irmão Robbie, que nesse filme finalmente tem um pouco mais de destaque do que só ser atacado por um palhaço assassino. Ele também apareceu em Airplane 2, The Sequel, uma comédia bem nonsense dos anos 80, e anos depois migrou para trás das câmeras, dirigindo e escrevendo o filme Man Overboard, do terror pro humor. O cara resolveu rir depois de quase ser puxado por uma árvore viva. Ele é que tá certo. Agora, segura firme, porque é hora de falar dela. Zelda Rubinstein, a médium Tangina, dona de uma das vozes mais reconhecíveis do cinema de terror. Zelda era pequena em estatura, mas gigante em presença.
Além da franquia Poltergeist, ela fez participações marcantes em filmes como Sutherland, sempre trazendo um ar de mistério sobrenatural em tudo que tocava. E claro, o mais assustador de todos, Julian Beck, o Reverendo Kane. O olhar daquele homem já valia um filme inteiro. Beck era conhecido também por seu trabalho no teatro experimental, mas no cinema ele brilhou e apavorou em The Cotton Club, dirigido por Francis Ford Coppola. Ele faleceu logo após as filmagens de Poltergeist 2, o que só aumentou o misticismo sombrio em torno do filme. E aí, curtiu conhecer um pouco mais dessa galera que enfrentou o outro lado? Se quiser que a gente faça isso em todos os vídeos, já comenta aí. Tem muito ator de filme de terror com carreira maluca, participação bizarra e histórias que vale a pena ser contadas. Agora sim, a gente se despede de Poltergeist 2, mas semana que vem tem mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o coração, porque os filmes que vêm por aí não perdoam nem a luz acesa.